Os órgãos de Estado são constituídos por funcionários que tem acesso a carreiras através de procedimentos estabelecidos, seja pela Constituição, seja pela lei. Isso é a base do procedimento republicano, não é? E da democracia representativa. Não é? Agora, o que se pode falar, isso sim, é da formação de conselhos de representantes das comunidades que vários países adotam e que nós estamos caminhando para isso, claramente estamos caminhando. E essa conferência é um canal, é um cenário para o debate de como chegar a isso. Eu vim aqui mesmo para defender um projeto de reforma da Constituição que eu submeti ao Congresso em maio de 2005, que, para fazer justiça a essa mudança, criaria no Brasil a figura do representante legislativo dos brasileiros que moram no exterior. Eu acho que é um direito que vocês têm, é uma necessidade que o Brasil tem de criar representação legislativa de brasileiros emigrantes no Congresso brasileiro. É interessante hoje ver o crescimento, sobretudo da comunidade de brasileiros no exterior, que inicialmente, como qualquer comunidade de imigrante, se organiza em torno das igrejas, mas que aos poucos organiza sua própria sociedade civil, se assim podemos dizer. A afirmação da soberania do Brasil não pode se dar virando as costas ao mundo, né? O falecido Sérgio Buarque de Holanda dizia que a independência não se afirma de modo reativo. A independência se afirma na relação com o outro. Então é importante que as grandes organizações da sociedade brasileira também se internacionalizem, não apenas as empresas. É fundamental que os brasileiros no exterior se organizem em associações, em redes, e que desenvolvam esse associativismo que o estruturem de maneira democrática e transparente. Essas organizações, elas fazem um trabalho fundamental. Nós temos organizações no exterior de voluntários, brasileiros voluntários, que prestam assistência a brasileiros presos, por exemplo, ajudando, então, o trabalho do consulado. Muitas vezes o consulado ele tem poucos recursos humanos para o tamanho de uma determinada população. O Centro Cultural nasceu pela necessidade do fluxo enorme de brasileiros que entraram nos Estados Unidos pelas fronteiras. Esses brasileiros eram pessoas que não tinham condições, chegavam exatamente sem nada, inclusive sem documentação. Então, eu resolvi abrir o Centro Cultural, que é também um centro social e comunitário. E passei a dar apoio a essas pessoas, apoio legal, apoio educacional, apoio social, apoio de saúde. Nós temos um trabalho de carros para quem precisa e nós temos 26 carros no pátio para todo brasileiro que chega, precisa de um carro emprestado para começar a vida, ele pega o carro, usa por 1 ano, 2 anos, quando não precisa mais, devolve o carro, a gente tem os mecânicos voluntários que fazem o trabalho, reforma o carro, cuida do carro e emprestamos para outro brasileiro. A ideia é nos associarmos em muitas associações fora do país para podermos ajudar esses brasileiros que estão chegando. Quanto à mídia brasileira no exterior, que é conhecida no jargão dos jornalistas como mídia étnica, algo que eu não sabia, aprendi esses dias, ela é também de fundamental importância porque ela ajuda a congregar brasileiros, ela ajuda a circular informações de interesse das comunidades brasileiras, né? Que inclui sites, inclui programas de televisão, inclui jornais. O Brazilian Times eu iniciei em 88, em meados de 88, simplesmente pelo fato de não existir nenhum veículo próprio da comunidade na época. Ou seja, a comunidade precisava se unir mais. Eu achava que o jornal ia ajudar nessa perspectiva. Nem sempre as pessoas que estão fazendo essa mídia são jornalistas, mas você não pode negar que essa mídia está escrevendo a história dessa comunidade lá.
É hora do programa Canta Brasil. Boa noite a todos. Esse programa é transmitido diretamente de Shinagata, com muita música e aquele bate-papo. O Brasil, eu acho que tem sim que entrar para o mundo, em termos de formação, de conhecimento, de diálogo, de trabalho, de produzir. Isso tem um retorno. Se eu pego o meu exemplo como professora na universidade, eu nunca trabalhei tanto para o Brasil e na formação de profissional brasileiro, estando fora do país. A preocupação com a perda de cérebros, é evidente que tem que haver, nós temos que valorizar o investimento que o país faz na formação de quadros e procurar trazê-los para o Brasil. Mas começou-se também a descobrir que muitas vezes esses quadros, esses brasileiros, esses cientistas que estão no exterior, eles podem ajudar o Brasil onde estão. Eles podem ser úteis ao Brasil lá fora também. A mídia tem feito um trabalho fantástico. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, tem publicado histórias de sucesso de pessoas de ciência e tecnologia. E agora eu tenho um colaborador que fica sempre olhando as informações para que a gente possa, então, atrás dessas pessoas. A nossa proposta é justamente essa, criar uma infraestrutura na qual a gente possa facilitar a participação dessas pessoas de talento, de alta qualificação no exterior, para contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país. Outros países já fizeram redes da diáspora, que são muito bem-sucedidas. Então o que nós estamos fazendo é justamente isso. A gente precisa estudar essas outras redes para a gente não reinventar a roda. Brazil, the Brazil that I knew, where I wandered with you, lives in my imagination, where the songs are passionate and the smile has flesh in it and a kiss has heart in it, for you put your heart in it, and so I dream of old Brazil. Hoje em dia o belga já conhece um pouco mais a nossa cultura, ele já se interessa, já existe projetos de ONGs que vêm para o Brasil, a embaixada está fazendo um trabalho legal de cinema, por exemplo, todo mês, toda semana tem filme gratuito, os belgas podem vir, tem exposições na embaixada, uma vez por mês, tem um artista que vem mostrar seus trabalhos. E a função disso é que o belga perceba que nós somos portadores de cultura. Hoje em dia está se implementando os cursos dentro das universidades. Então, por exemplo, são criadas cadeiras do ensino de português e de cultura brasileira dentro das universidades. Eu ouvi uma preocupação nas comunidades brasileiras de outras regiões do mundo em preservar a cultura brasileira nas famílias imigrantes, principalmente nas crianças. Em Angola se dá exatamente o contrário. A força da televisão brasileira internacional é muito grande. Eu não sei se existe um outro país onde aconteça isso. A televisão brasileira é mais assistida pelos angolanos do que a própria televisão local. Levar a cultura do Brasil para a Guiana, para mim, é muito importante, porque a gente tem que saber de onde a gente veio. Se a gente não souber, a gente não sabe para onde a gente vai. Eu acho que o brasileiro não tem que ter vergonha do que ele é. Tanto é que o Carnaval da Guiana, sem o Carnaval brasileiro, não tem o mesmo brilho. Os abaixo-assinados, participantes da primeira Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior, consideram insuficiente uma simples ata dos debates realizados nos 2 dias de reuniões e pedem a constituição de um grupo de trabalho eleito e integrado equitativamente por imigrantes da América do Sul, do Norte, Europa e Ásia, e com poder institucional para funcionar como um órgão representativo da imigração brasileira. Bom, acho que sim. É nosso pensamento que deve haver, que deve emanar desta conferência, como um dos principais resultados dela, a criação ou o embrião
de um conselho de representantes das comunidades no exterior. RadioBolsaBrasil.com. Primeiro lugar absoluta.